Oi, Luiz Felipe, bom dia. Estou aguardando aqui o pessoal entrar, tá bom? Bom dia. Beleza. Bom dia, pessoal. Eu estou só aguardando uns minutinhos para ver se entra mais alguém, tá? Se não entrar, a gente começa aí. Beleza. Ó, se quiser pegar a apostila, eu vou fazer as correções, os comentários dos exercícios da página 11, que eu acho que eu fiz o comentário de alguns, né? E acho que esses eu não consegui, não deu tempo. Até acho que eu pedi para fazer alguns, né? E eu vou comentar, tá? Então é página 11.
Apareceu a tela aí? Vocês estão vendo? Apareceu. Tá, então vamos começando, que às vezes o pessoal não acorda muito cedo, né? E eu vou adiantando, então, senão acaba a reunião, né? Então, a gente fez a parte teórica, né, das organelas não membranosas. Eu até comecei as membranosas, eu não acabei ainda, né? Se der tempo, a gente vai falar alguma coisinha hoje. E então, eu vou fazer essa correçãozinha antes aí da página 11, que às vezes depois se estiver tendo alguma atividade, valendo nota, pelo menos já está corrigido aí. E pode consultar, é claro, né? Pelo menos vocês têm tudo corrigido. Então, na página 11, ó, que eu me lembro, eu não fiz a correção disso, não. Confirma aí para mim. Ainda você não fez, não. Eu acho que não fez. Ah, então tá bom. Então é isso. É aqui mesmo. Que eu olhei a gravação e parece que eu tinha parado por aqui. Então, olha a primeira. Leia as afirmativas sobre o citoplasma e marque a resposta correta. Eu vou comentar, gente, porque teve um feriado, né? Aí a gente vai revendo alguns itens aí que são importantes, porque a gente esquece um pouquinho, né? São tantos detalhes, então a gente vai comentando uma a uma e eu vou revendo a matéria, tá? Então, sobre o citoplasma, ó, é constituído pelo citossol, formado por diferentes substâncias orgânicas e inorgânicas. Então, o citossol seria o citoplasma. Quando ele fala substâncias orgânicas, ele se refere a proteínas, inorgânicas, a água. Então, o citoplasma, que é aquela parte gelatinosa, realmente tem muita água, tem muita proteína, né? Então, essa alternativa estaria correta. Ok? Imersos no citossol de células eucarióticas estão várias organelas celulares que desempenham diferentes funções. Então, que fala que ali é como se fosse uma bolha gelatinosa e as organelas ficam mergulhadas. E cada organela tem uma função. Correto também, né? O sistema de endomembranas é encontrado no citoplasma de células procarióticas e eucarióticas. Então, ele fala das organelas formadas por membranas. Na célula procariótica não tem. Lembra que é a bactéria, que não tem núcleo, não tem carioteca, né? Só tem o ribossomo e o material genético. Então, a 3 eu não considero porque na procariótica não tem. O movimento de ciclose no citoplasma pode ser observado em células vegetais. Então, eu falei que tem uma estrutura de filamentos proteicos, né? Até a gente comentou uma tabelinha aí da apostila, que é o citoesqueleto. E aí, permite movimento na célula, algumas organelas vão se deslocando e formam os pseudópodes também. E o movimento de ciclose, ele é característico de célula vegetal, certo? Então, aí estariam corretas, né? A 1, a 2 e a 4. A 3, o erro é a célula procariótica que não tem as endomembranas. O 2, ó, o protozoário conhecido como ameba, que é aquele que vai andando, esticando o citoplasma, né? É um organismo unicelular que se move por meio da expansão de pseudópodes. Sobre esse tipo de locomoção, responda as questões. Então, faz pseudópodes a ameba. Explique a relação do centríolo. Ah, peraí, será que tá certo? Ah, não. Aqui então, sobre esse tipo de locomoção, responda as questões. Eu não vou ter aí. Alguém fala para mim, o que é que está perguntando? Que estrutura celular é responsável pela formação dos pseudópodes? Então, pode colocar aí, que é o citoesqueleto, que são aqueles filamentozinhos de proteína, aí eles vão ajudando a formar os pseudópodes. Então, na A, citoesqueleto. Tem a B? Tem. Em um experimento com 2 amebas, uma delas, A, foi tratada como uma substância que desestrutura os microfilamentos que constituem o citoesqueleto, e a outra, B, permaneceu sem essa substância. Após algum tempo, a ameba A parou de se mover. A que se deve essa reação? Então, sem o citoesqueleto, ela não conseguiu mais formar os pseudópodes.
já que tratou com uma substância que modificava, né, a estrutura do citoesqueleto, ela não consegue se locomover mais. Então, sem o citoesqueleto, não forma pseudópodes. Certo? Aí a sequência está correta aí? A 3 é essa? Explica a relação dos centríolos com a divisão celular. Tá certo. Então, o centríolo, lembra que é aquele, parece um tubinho, né? Um cilindro oco, né? Que normalmente a célula tem 2. Então, quando a gente começa a estudar a organela celular, a gente já fala, a função do centríolo participa da divisão celular. Só que agora ele já quer que a gente explique um pouquinho melhor. Então, esse centríolo, que são esses tubinhos ocos, eles vão formar vários filamentos de proteínas que se chamam fibras do fuso. Aí a fibra do fuso, ela vai se ligar no material genético, porque quando a célula se divide, o material genético se duplica, isso a gente já estudou. Então aí vai ter que metade de uma parte do material genético para uma célula e metade para outra. Então essas fibras do fuso fazem isso. Elas dividem o material genético, se ligam no material genético, nos cromossomos, e dividem esses cromossomos para ir uma parte do DNA para uma célula, uma parte para outra. Que aí quando a célula se dividir, ela está com a quantidade correta de DNA, tá? Então, explique a relação dos centríolos com a divisão celular. Eles formam as fibras do fuso, separando o material genético que vai para cada célula formada. Aqui tem a resposta, mas bem resumidamente, né? Eles formam as fibras do fuso, que separam o material genético que vai para cada uma das células formadas. Aqui ele até detalhou, né, do qual é o filamento, o microtúbulo, não é necessário especificar não, tá? Então, o centríolo que forma as fibras do fuso. A 4, ó, faça uma comparação funcional e estrutural entre cílios e flagelos, tá? Funcional seria relacionado com a função. Então, a função seria, no caso, o flagelo está mais associado com a locomoção, né? A célula vai se locomover. O cílio, locomoção e movimento, porque tem célula igual a da traqueia que eu falei, que ela não anda, mas os cílios ficam mexendo para eliminar a sujeirinha que entra no aparelho respiratório. Então, flagelos, locomoção. E cílios, locomoção e movimento. Agora, em termos de estrutura, como ele é? O flagelo, eles são maiores e em menor números. Então, a gente pode ter 1, 2, 3 flagelos, eles são mais compridos. Então, flagelos maiores e em menor número. Caio, que entrou agora, Caio, é a página 11 e 12, a gente está fazendo a correção. Os cílios são mais curtos, bem menores, pensa igual os cíliozinhos do olho, né? Então, eles são menores e em maior número. Aqui tem, mas está mais detalhado, também não precisa, né? Tantos detalhes assim. Então, função é parecida, né? Movimento. E em termos de estrutura, os cílios são menores, os flagelos maiores. Os cílios sempre em maior número
e os flagelos em menor número. Ok? Olha 5. Existem muitas diferenças entre as células procarióticas e eucarióticas. No entanto, todas apresentam ribossomos. Qual a importância dessas organelas? Fácil, né? Toda vez que a gente fala de ribossomo, ou o ribossomo está solto no citoplasma ou no retículo endoplasmático rugoso. A função, síntese de proteína. Eles que vão fazer as proteínas. Praticamente a célula tem muita proteína, né? Então, eles que fazem as proteínas. Pessoal que não está na aula, depois vocês avisam que eu fiz a correção, tá? A gravação eu vou colocar no portal para eles estarem corrigindo também. Que é isso, 5, 6. Olha 6, muitas doenças são causadas por bactérias. Para combatê-las, é necessário o uso de medicamentos conhecidos como antibióticos, que atuam diretamente nas bactérias, impedindo sua reprodução e provocando sua morte. O antibiótico, gente, quando a gente vai no médico, tá com uma infecção de garganta, uma infecção de ouvido que ele dá antibiótico, é porque a infecção é causada por bactérias. Se for virose, vírus, não adianta tomar antibiótico. Porque o antibiótico, ele tem vários tipos, né, de antibióticos. Eles contêm substâncias químicas que vão destruir alguma parte da célula. Então vamos supor, não vou falar nome de antibiótico, mas o antibiótico X. Eu tomei, ele vai lá e destrói o ribossomo, que é o que vai propor aí, né, da bactéria. Aí a bactéria vai morrer, porque ela não vai produzir mais proteína. Mas o antibiótico Y, ele destrói a membrana. A bactéria sem membrana vai morrer, certo? Então, o antibiótico, ele age numa parte da célula, destrói, para de funcionar aquela parte da célula e a bactéria morre. Por isso que tem efeito colateral, porque as nossas células também têm ribossomos, as nossas células também têm membrana e muitas vezes prejudica um pouco também o nosso organismo, dá efeito colateral, mas menos mal, né? Porque as nossas células vão recuperando. O importante é matar a bactéria e se livrar da infecção, porque elas produzem toxinas que podem levar à morte, né? Dependendo da quantidade de bactéria que vai aumentando no nosso organismo. Então, quando eles descobriram a penicilina, que foi o primeiro antibiótico, foi um marco na medicina, né? Porque aí as pessoas pararam de morrer de infecção. O vírus, ele não é célula. Então, você vai tomar um antibiótico X, o vírus não tem ribossomo, não vai agir no vírus. Você vai tomar o antibiótico Y, que age na membrana, o vírus não tem membrana. Então, não existe medicamento para vírus. Por isso que a gente está nesse perrengue aí por causa do Covid. Como que vai fazer para destruir um vírus? Não tem remédio, certo? O que pode acontecer é encontrar a vacina, porque aí a gente vai ter estímulo de produção de anticorpo. A gente tem que criar a defesa. E no caso do Covid, a gente contrai o vírus e ele é extremamente agressivo, dá uma infecção pulmonar grave, que tem pessoas que não resistem, não dá tempo de criar o anticorpo e se defender, né? O que pode acontecer é a pessoa ficar no hospital, cuidar dos médicos, com a ajuda de aparelho, para aí o organismo ir reagindo, produzindo anticorpo e acontecer a defesa, tá? Então, para vírus, gente, não tem remédio. E tem mãe que vai no pediatra e o filho ele tá com uma doença causada por vírus. O médico deve saber, né? E não dá remédio, a mãe sai brava, né? Fui naquele médico, aquele médico não dá remédio. E é isso, não tem necessidade. Se for por vírus, não tem remédio. O máximo que pode fazer é tomar um antitérmico para baixar a temperatura, né? Para tirar o mal-estar do corpo, mas para o vírus em si é a defesa. Por isso que algumas doenças, tipo dengue é vírus, vai uma semana, às vezes até quase 15 dias para a gente reagir e produzir esses anticorpos, tá? Então, se esse antibiótico da questão 6 vai destruir os ribossomos, a bactéria vai morrer por quê? Porque ela não vai conseguir mais fazer proteína.
Então, a morte de bactérias por interferir na síntese de proteína. Se o exercício falasse assim, vai agir no retículo endoplasmático, é que não tem, né? A bactéria não tem. Mas se fosse agir no retículo endoplasmático rugoso, liso, aí a gente vai ter que ir associando com a função da organela. Tá? Na bactéria, ou vai agir na membrana, ou vai agir no ribossomo, ou vai agir no material genético. E aí não vai deixar ela se reproduzir. Tá? São basicamente as ações dos antibióticos. Assinale a alternativa que representa uma estrutura do citoesqueleto celular. Então, o que tem no citoesqueleto celular? São proteínas, filamentos fininhos, um deles são os microtúbulos, que é aquela tabelinha das primeiras páginas que eu falei, gente, eu vou comentar essa tabela, mas vocês não precisam ficar decorando os tipos de microfilamentos, microtúbulos, não, tá? Mas os microtúbulos, então, eles formam o citoesqueleto. E a 8, o citoesqueleto é formado por um conjunto de filamentos, que são filamentos de proteína, a quitina, filamentos intermediários e microtúbulos presentes no citoplasma das células. Ele é responsável por várias funções celulares e por isso é uma estrutura altamente dinâmica que se modifica conforme a necessidade das células. É igual para formar o pseudópode, né? Ele vai se modificando. De acordo com o texto e seus conhecimentos, o que é incorreto, tá? Eu vou mostrar aqui, e a gente vai discutir por que tá errado. Então, a E é incorreta. Os centríolos não apresentam na sua constituição o citoesqueleto, apesar de estarem envolvidos no movimento dos cromossomos durante a divisão celular. Então, aí o que ele está falando? Os centríolos não apresentam, o citoesqueleto ajuda a formar o centríolo, porque o citoesqueleto ele tem os filamentos de proteína igual ao centríolo. Tá? Ele fala ali, o fuso mitótico é constituído por citoesqueleto durante a meiose. Então, as fibras do fuso são proteínas, então tem a ver com o citoesqueleto. O citoesqueleto participa da distensão lá dos pseudópodes, sim. O citoesqueleto está envolvido na determinação da forma da célula, sustentação. Lembra que eu falei? Forma um arcabouço. Aí ele mantém a forma da célula e mantém as organelas no lugar. E ele forma também os cílios e os flagelos. Então, só a última porque ele apresenta relação na sua constituição com os centríolos. É isso? Ou tá errado? Pera aí. 8 vai para 2? Me perdi aqui. Vê para mim aí, a 8, que é esse teste, e essa 2. Cadê a 1? A 2 foi que a Ana Lara leu. Ficou fora de ordem. Sim, fez. Entendi. Ficou fora de ordem. Ok. E aí, então, as organelas membranosas. Então, olha bem o nome, organelas não membranosas, porque não tem membrana. Fica meio óbvio, né? Que então são essas formadas por filamentos de proteínas, que é o citoesqueleto, né? Que é o centríolo e o ribossomo, que a gente estudou. Aí fechou essa parte. As organelas membranosas têm membranas, né? Então vão ser todas aquelas que, pela teoria, a membrana plasmática ela foi se dobrando, né? E foi reentrando na célula, formou a carioteca e formou as organelas membranosas. Seria o complexo de Golgi, o retículo endoplasmático liso, rugoso, né? Os lisossomos. Então, aqui a gente começa, deixa eu ver aqui se tem a sequência, acho que eu já falei alguns, por isso que está aqui nos lisossomos. Então, a gente já falou, do retículo endoplasmático liso, que produz lipídios, do retículo endoplasmático rugoso, que tem os ribossomos e produz proteína, e do complexo de Golgi. O complexo de Golgi é aquele que parece bolsas achatadas, que faz armazenamento e secreção. Aí ele armazena e vai soltando as bolinhas, as bolhas, né? E essas bolhas vão formar os lisossomos. Então, o lisossomo é uma organela também membranosa, que eu até falei dele, ele contém enzimas, e eu mostrei nos slides uma sequência assim,
que a proteína era feita no retículo, aí o retículo rugoso mandava para o Golgi armazenava, liberava as vesículas, e aí as enzimas dentro dessa vesícula formavam o lisossomo. Aí o lisossomo vai lá e faz a digestão intracelular. Se vocês pegarem a gravação da última aula, tem uma sequência, até uma animação que eu coloquei mostrando isso, tá? Os lisossomos, gente, como eles vão fazer a digestão intracelular, a digestão dentro da célula, vão entrar esses 4 termos aí, tá? Um termo, ó, se chama autofagia. Fagia, de comer, auto de si mesmo. Então, vamos supor, não lembro se eu já dei esse exemplo. Ah, uma mitocôndria na célula não funciona mais, porque a mitocôndria está todo tempo se autoduplicando, formando novas, porque a função dela é fazer energia, né? Então, a célula tem sempre que estar renovando. Aí, uma não funciona mais. Ela não vai ficar simplesmente lá, igual a gente faz com um ferro velho e deixa no quintal. Ela vai ser destruída, porque ela não pode ficar ocupando espaço na célula. Então, o lisossomo vai lá, que é uma bolsa de enzimas. Isso tudo é programação genética, né, do DNA. Aí o lisossomo envolve aquela mitocôndria e ele tá cheio de enzimas. Aí digere a mitocôndria, destrói a mitocôndria, ela vai liberar vários fragmentos, que muitos são úteis, né? Aí a célula pode usar o que é útil e o resto joga fora, naquele processo de exocitose, que o vacúolo vai perto da membrana e elimina os resíduos. Então, se for um processo de autofagia, é porque o vacúolo está digerindo coisas da própria célula, auto de si mesmo, tá? Então, forma-se um vacúolo chamado autofágico. Então, se o exercício falar do vacúolo autofágico, é que o lisossomo digeriu o conteúdo da própria célula. Pode ter o vacúolo heterofágico, heterofagia, ó, auto de si mesmo, hétero, diferente, alguma partícula diferente que não é da célula, que entrou na célula. Então, lembra da pinocitose, da fagocitose? As partículas são englobadas, entram na célula e aí vão ser digeridas. Aí, então, o vacúolo é heterofágico, porque a partícula não é da célula, heterofagia, tá? Então, a autofagia, o lisossomo digere conteúdo da própria célula. Heterofagia, o vacúolo digere, o lisossomo digere alguma partícula que entrou na célula, que não é da célula, tá? Autólise, ó, autolise, quebra de si mesmo, ou citólise, lise, quebra, citocélula. A célula se autodestrói num processo que a gente fala que é espontâneo. Por quê? Tem um exemplo clássico, acho que eu coloquei aqui, deixa eu ver. Esse aqui, ó, de autólise, ó, tem na conexão, eu não pus a página aqui, mas tá aí na apostila. Tem funcionários, operários, que eles trabalham em algumas extrações aí fala, né, comumente que trabalham com rochas, com granito, com caulim, em minas de carvão. E vai liberando um pozinho, um resíduo. E esse pozinho tem sílica. A sílica é um mineral praticamente microscópico, que dá para inalar, e junto com o ar, ele vai se instalar lá no pulmão, nos alvéolos pulmonares. Então, imagina como se fosse um palitinho microscópico lá na célula do pulmão. E é uma substância estranha. Então, o que, que o lisossomo vai fazer? Ele vai tentar digerir essa partícula estranha, que não é da célula, então seria uma heterofagia, vamos dizer assim. Só que tem tanta sílica lá que o funcionário foi, né, inalando, o operário foi inalando, que são muitos lisossomos liberando enzimas que a célula acaba se destruindo. Então, as células do pulmão vão se destruindo, e aí vai dar uma doença crônica, né, no pulmão, que pode levar à morte, tá? Aqui, deixa eu achar aqui acho que tem o nome da doença. Aqui, ó, pneumoconiose. Então, é uma doença pulmonar crônica. Por quê? Porque o lisossomo vai destruindo as células do pulmão lá, dos alvéolos pulmonares,
tá? É como se fosse uma defesa, mas a célula se autodestrói. Por isso, autólise. Lise, quebra, destruição de si mesma, tá? Então, é como se fosse uma defesa, a célula se destruiu. Apoptose. Ai, professora, cada nome difícil, mas a gente vai associando, tá? Apoptose também é uma morte, só que é uma morte programada, tá? O lisossomo vai lá, destrói a célula, mas tem uma programação do DNA, então não vai dar uma doença, morte, igual na autólise, tá? Que é o caso aqui, ó, que eu acho que nós até comentamos, da cauda do girino. A cauda do girino, ela desaparece na metamorfose. O girino tem cauda, aí vai formando as perninhas, né? Aí a cauda desaparece. Por quê? Porque os lisossomos das células da cauda vão liberando enzimas que vão destruindo as células. Só que é uma programação. Aí a hora que a cauda desaparece, esse processo para, tá? Então chama-se apoptose. É uma morte celular programada, certo? E aqui tem um gráfico ó, mostrando conforme vai acontecendo a metamorfose, ó a quantidade de enzimas dos lisossomos que vão sendo liberadas. Por isso que a cauda vai diminuindo, diminuindo, diminuindo até sumir. Tá? Então pode aparecer, ó, cite a diferença de autólise e apoptose. A autólise, as duas são morte celular. Só que a autólise é uma morte celular em que a célula ela é destruída para fins de defesa e pode levar a doenças, a problemas, porque as células vão se destruindo, destruindo, destruindo. A apoptose não. A apoptose é uma morte celular programada. Até acontecer um determinado fator aí necessário para a célula e ela para. E mesma coisa aqui, né? Pode perguntar a diferença de autofagia e heterofagia. A autofagia, a célula digere o conteúdo dela mesma, e a heterofagia vai digerir um conteúdo que entrou na célula. Aqui também, ó, é a apoptose. Tem na apostila de vocês. Quando a gente é embriãozinho, nos primeiros estágios de desenvolvimento, ó, tem a membrana no meio dos dedos, igual o pé de pato. Lentamente vai tendo uma morte programada, apoptose, os lisossomos vão liberando enzimas, tá vendo? Ó? Aí a membrana tá intacta, ela vai sendo destruída, e aí a mãozinha vai aparecendo os dedinhos. Então, a membrana interdigital, que é a membrana dos dedos, ela vai desaparecendo, então, por apoptose, tá? E aí tem, então, essa conexão na apostila de vocês, mostrando a autólise, tá? E tem uma organela que parece muito lisossomo. Então, pense assim, ó, o lisossomo é uma bolsa com enzimas que vai fazer a digestão intracelular. O peroxissomo também tem enzimas, só que é uma enzima específica, tá? Nem precisa guardar o nome, mas ela se chama catalase. Tá vendo? Eu coloquei aqui, ó. São bolinhas que armazenam enzimas, no caso a catalase. Para quê? Para degradar H2O2. O que é H2O2? Água oxigenada. Alguns metabolismos celulares formam água oxigenada, tá? E ela é tóxica para a célula. Então, o que vai acontecer? Vai liberar essa enzima, ok? E aí ela vai degradar água oxigenada, formando água e oxigênio, que são duas substâncias que não são tóxicas. Então, é específico. A catalase, ela digere água oxigenada e forma água e oxigênio. O lisossomo já não. O lisossomo já tem enzimas digestivas para digerir tudo. A catalase é só água oxigenada. Por isso que quando joga água oxigenada no machucado, ferve. O que são aquelas bolinhas? Oxigênio. Porque a catalase presente ali, ela está quebrando a molécula de água oxigenada, liberando água e oxigênio. Certo? Se tiver alguma dúvida aí, pode. Certinho, então? E aqui, ó, para terminar, que a gente tem 5 minutinhos só dessa aula, tem uma organela membranosa também que se chama vacúolo, que eu acho que vocês devem lembrar que é uma organela específica de célula vegetal. Tá aqui ela, ó, parece uma bolha.
quando vista ao microscópio na célula, tá vendo? Aí ela armazena substâncias, principalmente água. Aí então é muito comum a gente citar que ela faz o equilíbrio osmótico. Porque se o vacúolo estiver muito concentrado, que é a parte que a gente viu anterior, né? A célula ganha água. E se ele estiver pouco concentrado, a célula perde água. Então, ou o vacúolo incha ou ele murcha. Então, osmose, né? Então, faz o equilíbrio osmótico. Então, é uma das funções do vacúolo. E também armazena substâncias. Pode armazenar carboidratos, proteínas, várias substâncias. Também é uma organela membranosa só, que aparece só na célula vegetal, certo? Aí eles citam a mitocôndria, porque a mitocôndria, gente, embora ela não seja considerada propriamente membranosa, mas ela tem membranas internas. Ó, as dobrinhas, as membranas internas, tá? Então a gente já estudou isso também. Quando eu falo mitocôndria, acabamos de ver ali, né? Faz a respiração celular. Então pode aparecer muitas mitocôndrias numa célula só, tá? Sem muitos detalhes, ela é formada por duas membranas, ó, uma membrana interna e uma membrana externa. Dentro dessas dobrinhas dessas membranas vão ser preenchidas por essa parte que está em azul aqui, ó, que é chamada de matriz mitocondrial. E essas ondinhas das membranas chamam-se cristas mitocondriais, certo? Então aqui acontecem as reações químicas da respiração celular. A mitocôndria vai receber a glicose e o oxigênio para fazer a respiração aeróbica e produzir energia. Então a gente costuma representar a energia por ATP. A mitocôndria produz ATP, produz energia. Ótimo, tá? Então ela também é considerada aí membranosa por conta de ter essas membranas internas, certo? E para terminar aqui, ó, tem uma conexãozinha na apostila de vocês também, na página 18, ó, que ele fala do espermatozoide. Então ele coloca aqui, ó, a cabecinha do espermatozoide, aqui é uma região intermediária, depois aqui tá o flagelo, tá? Nessa região, gente, tem muita mitocôndria. Para quê? Para fazer energia para ele andar, para ele se locomover, bater o flagelo. Então vamos supor que um espermatozoide não tem o número correto de mitocôndria. Ele vai se locomover mais devagar, não vai ter a chance de fecundar o óvulo, tá? Nessa parte da cabeça tem o núcleo, com material genético, e aqui, ó, tá o acrossomo. Não sei se vocês lembram, o acrossomo é aquele que tem as enzimas digestivas para digerir a parede do óvulo, ó. Então, o espermatozoide chega nadando, porque tem muita mitocôndria, né, batendo o flagelinho. O primeiro que chegar vai conseguir fecundar, porque a parede do óvulo é digerida e ele entra e fecunda. Tá? Então, na parte intermediária tem mitocôndria. E no acrossomo tem lisossomos com enzimas, formam uma bolsa de enzimas do complexo de Golgi, que eu já tinha falado, acho que eu já comentei, né? Que formou o acrossomo, certo? Então, é muito importante, tanto as mitocôndrias da parte intermediária, quanto o acrossomo, que fica aqui nessa região. E quando o espermatozoide fecunda o óvulo, entra só o núcleo, gente, que é o material genético, o resto não, certo? O resto vai ser eliminado. Então, existe uma história aí, caiu no vestibular, de que toda a parte mitocondrial do embrião é de origem do óvulo, porque essa parte aqui não entra no óvulo, então a mitocôndria do espermatozoide é eliminada. Então, a mitocôndria que permanecer no embrião que vai estar em formação é do óvulo. Acho que foi um exercício da FUVEST, se eu não me engano, do ano passado, retrasado, que enfatizava isso. Que então a mitocôndria tinha parentesco com a avó, né? Porque é a mãe da mãe, né? E depois da mãe. Mas não tinha nada a ver com a origem dos pais. Era um raciocínio mais ou menos assim. Porque toda essa parte aqui ela é eliminada. Só entra no óvulo o núcleo mesmo, a parte do DNA. Ok? Ó, vai cair a ligação, a reunião. Alguma pergunta aí? Não.
Tranquilo? Bom, eu nem vou pedir para fazer exercício, eu vou terminar essa parte semana que vem, aí o que tiver que fazer, a não ser que vocês façam o caderno de atividades, dessa parte de organelas não membranosas dá para fazer. Quem conseguir fazer, me manda foto, ok? Organelas não membranosas, caderno de atividades, certo? Então eu vou encerrar, bom final de semana e até sexta, tá bom, gente? Tchau! Tchau. Tchau.